Vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos sobre funções logarítmicas, ok? No último vídeo introduzimos o assunto e agora hora de ver algumas propriedades. Então vamos lá, funções logarítmicas. Vou começar com uma pergunta um tanto quanto interessante. Imagine a seguinte situação. Eu tenho dois números, x e y, ambos positivos, ou seja, maiores do que zero. A questão é, se x for maior que y, se x for um número real positivo, y também é real positivo e x é maior do que y. Isso implica que log de x em uma certa base A vai ser maior do que log de y também na mesma base A? Hein? Que tal a pergunta? Entendeu bem a pergunta? Se eu tenho dois números positivos, tal que o primeiro é maior do que o segundo, x maior que y. Isso implica que o logaritmo na base A do primeiro é maior do que o logaritmo na base A do segundo? A resposta é depende. Mas depende de quê? Depende de A. Depende do valor de A. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo numérico. Imagine log na base 2. Vou pegar os números 36. Vou pegar o 16. Aliás, vou pegar os números 32. Vou pegar o 16. Vou pegar o 4. Vou pegar o 2. E vou pegar o 1. Eu sei que 32 é maior do que 16. Que é maior do que 4. Que é maior que 2. Que é maior do que 1. Não sei? Sem dificuldades. E agora vamos analisar os logaritmos desses caras. Ou seja, log de 32 na base 2, log de 16 na base 2, log de 4 na base 2, e assim também log de 2 na base 2 e log de 1 na base 2. Vamos lá, quem é log? A gente está ficando craque, então vai fazer de cabeça. Quem é log de 32 na base 2? É o número que, sendo expoente de 2, resulta em 32. Que tal 5? 2 elevado a 5 é igual a 32. Então esse cara aqui é 5. Que número que eu elevo 2 para resultar 16? 4, não é? 2 elevado a 4, 16. Que número eu elevo a 2? Aliás, eu sempre me confundo nessa hora. Que número é o expoente de 2? Deve ser para resultar em 4. 2. Log de 2 na base 2? 1. Simples, não é? E log de 1 na base 2? 2 elevado a 0 é 1. Sempre, toda a vida toda, qualquer real elevado a 0, 1. Então, esse cara, aliás, qualquer real elevado a 0, 1. Então, log de 1 na base 2, 0. Então, 32 maior que 16, maior que 4, maior que 2, maior que 1. E log de 32 na base 2, maior que log de 16 na base 2, que é maior que log de 4 na base 2, que é maior que log de 2 na base 2, que é maior do que log de 1 na base 2. Então aqui está valendo nossa pergunta inicial, que se x for maior que y, então log de x na base A maior que log de y na base A. Quando a base é 2, essa afirmativa aqui é verdadeira. E agora, vamos pegar outra base. Que tal agora eu pegar como base o número 1 meio? Eu peguei A e agora eu vou pegar 1 meio e vou pegar o mesmo conjunto de números. 32, 16, 4, 2, 1. E eu sei que 32 é maior que 16, que é maior que 4, que é maior que 2, que é maior que 1. Só que agora a base vai ser 1 meio. Aqui eu vou pegar a base 2, já peguei. E aqui eu vou pegar a base como sendo 1 meio. A pergunta é: qual é o log
de 32 na base 1 meio. E agora, como eu resolvo esse problema? Eu posso aqui utilizar uma propriedade dos logaritmos, que é muito bacana. E qual é essa propriedade? Eu posso dizer o seguinte, eu vou escrever aqui e depois vou apagar, então preste bastante atenção. Que se eu tiver um logaritmo do tipo log de x na base a, e aqui na base eu tiver um expoente, por exemplo, a elevado a b, isso é a mesma coisa que esse cara que é o b vem aqui para frente, só que o inverso dele. Então isso vai ser a mesma coisa que 1 sobre b vezes log de x na base a. Ou seja, por exemplo, um log de 9 na base 3 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que eu pego esse 2 e jogo aqui fora. 1 meio, só que é o inverso de 2, vezes log de 9 na base 3. Isso aqui é uma maneira de eu me livrar de um expoente que esteja aqui na base. Tudo bem? Isso aqui você deve ter visto na aula de logaritmos. Ok? Pegaram bem aqui? Vou então apagar, que vou precisar desse espaço para fazer minhas contas. Mas eu vou escrever a propriedade aqui em cima que a gente vai usar bastante. Log de x na base a elevado a b, tome a maior que 0 e x maior que 0, é igual a 1 sobre b vezes log de x na base a. E nesse caso, como é que vai ajudar a gente? Eu tenho que a base é 1 meio. 1 meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Ok? O expoente negativo inverte o 2. Então, 1 meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, log de 32 na base 1 meio é a mesma coisa que log de 32 na base 2 elevado a menos 1. E esse menos 1, por nossa propriedade, pode vir para frente aqui o inverso de menos 1. O inverso de menos 1 é 1 sobre menos 1, que dá menos 1. Então, esse cara vem como sendo menos log de 32 na base 2. E quanto é que dá log de 32 na base 2? Menos 5. Então, com o sinalzinho aqui, vai ficar menos 5. Se eu fizer aqui para cada um desses caras, log de 16 na base 1 meio, vou achar menos 4. Log de 4 na base 2, vou achar menos 2. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter o quê? Que log de 32 na base 1 meio é igual a menos 5, que é menor que log de 16 na base 1 meio, que é menor que log de 4 na base 1 meio, que é menor que log de 2 na base 1 meio, que é menor que log de 1 na base 1 meio, que é 0. Por quê? Porque menos 5 é menor que menos 4, que é menor que menos 2, que é menor que menos 1, que é menor que 0. Então, no caso, quando a base é 1 meio, essa propriedade aqui, aliás, não é uma propriedade, essa afirmativa aqui não é válida. Se x for maior que y, log de x na base a é maior que log de y na base a. Isso não vale para quando a base for, por exemplo, 1 meio, pois eu tenho que 32 é maior que 16, mas log de 32 na base 1 meio é menor que log de 16 na base 1 meio. Como assim? Vamos deixar isso aqui um pouco mais claro. As funções logarítmicas, podem ser divididas em dois grandes grupos. Funções crescentes, escrever aqui em letra de forma, e funções decrescentes. Quando a função é crescente, quando ela é decrescente? Simples. A função é crescente quando x maior que y implica em f de x maior que f de y. Esse é o conceito de uma função crescente ou estritamente crescente. E a função é estritamente decrescente
Quando se x for maior que y, vai implicar que f de x é menor, dessa vez o sinal vai mudar, é menor que menos y. No caso de função crescente e função decrescente, como é que eu vou determinar que tipo de função é a minha função logarítmica? Simples, olhando a base. Quando a base for maior que 1, a função é crescente. Quando a base for entre 0 e 1, a função é decrescente. Simples assim. No caso anterior, por exemplo, 2 é maior do que 1. Então temos uma função crescente. Quanto mais eu aumento o valor de x, mais eu aumento o valor da função. E aqui no segundo caso, uma função decrescente. Então vamos voltando aqui. Então, por exemplo, se eu pegar como base, aliás, se eu pegar os valores 4 e 2, os pares 4, que eu sei que é maior que 2, 9, que eu sei que é maior que 5, e 1/2, que eu sei que é maior que 1/3. Então, por exemplo, deixa eu pegar log de 4 na base 3 e log de 2 na base 3. Quem é maior que quem? Ora, se 4 é maior que 2, e como a base aqui é maior que 1, então a função é crescente. Então esse cara é maior do que esse. Então, por exemplo, log de 9 na base 7 é maior do que log de 5 na base 7 pelo mesmo motivo. 9 maior que 5, então log de 9 na base 7 é maior que log de 5 na base 7. E aqui, log de 1/2 e log de 1/3 na base 10. Nem precisa escrever o 10 quando a base é 10, ela fica subentendida. E aqui, como é que a gente faz? Simples, sempre, olhe só para a base. A base não é maior que 1? É, sendo assim a função é crescente. Se 1/2 é maior que 1/3, então log de 1/2 maior que um log de 1/3. Caso a base fosse número entre 0 e 1, ocorreria o contrário. 4 maior que 2, então log de 4 na base 1/5 seria menor que log de 2 na base 1/5, caracterizando uma função decrescente. 9 maior que 5, então log de 9 na base 1/7 seria menor que log de 5 na base 1/7. 1/2 e 1/3, log de 1/2 na base 1/9, por exemplo, é menor do que log de 1/3 na base 1/9. Em todo caso, você olha apenas a base. Se a base for maior que 1, a desigualdade se conserva. Esse sinal permanece maior que. Se a desigualdade for se a base for um cara entre 0 e 1, o sinal troca de lado, ok? Então esse é o conceito que você tem que entender com funções logarítmicas crescente e decrescentes. Então vamos lá, jogo rápido para ver se você aprendeu. Log de x na base 7. Aliás, deixa eu escrever direito. F de x é igual a log de x na base 7. F de 5, nesse caso, é maior, menor que f de 3. Vamos lá? Olha na base. Quem é a base? 7. Se a base é 7, então a função é f é crescente, pois a base é um número maior que 1. Se f é crescente, então se x for maior que y, isso implica que f de x é maior que f de y. Então vamos lá, f de 5, 5 é maior do que 3. Então na base 7, eu vou ter que log de 5 na base 7 é maior que log de 3 na base 7. E quem é log de alguém na base 7? Log de 5 na base 7 é f de 5. E log de 3 na base 7 é f de 3. Então, nesse caso, f de 5 maior que f de 3. E a mesma pergunta agora para a nova função. F de x é igual a log de x na base 1/3.
E agora? E agora aqui eu tenho uma função que eu posso caracterizar como f é decrescente. Então, se 5 é maior que 3 e a função é decrescente, 5 maior que 3, então vai implicar que log de 5 na base 1/3 é menor que log de 3 na base 1/3. 5 maior que 3, como a base é menor que 1, eu inverto o sinal da desigualdade. Então, nesse caso, f de 3 é maior do que f de 5. Ok? Então, esse é um conceito que vai ser muito importante na hora da construção de gráficos. Função logarítmica crescente, a base maior que 1. Função logarítmica decrescente, a base está entre 0 e 1, ok? E não esqueça desse tipo de propriedade que você tem que dominar bem. Então é isso, pessoal. Próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre gráficos de funções logarítmicas. Um abraço e meu nome é João Marcos. Até a próxima.